Nós trouxemos aqui nesse palco, né, do Espaço Sonhos, instalado aqui no Liceu de Goiânia, um dos maiores representantes da mímica corporal dramática ainda vivo, que é o Yves Le Breton, que foi discípulo do pai da mímica dramática, da mímica corporal dramática, que é o Yves Le Breton, era o seu maior discípulo, né? É quase que uma concretização, uma sintetização do que o Decroux imaginava para a expressão do corpo. Então foi um encontro maravilhoso, uma honra tê-lo aqui com a gente, né? E assim a gente vai pesquisando, sabe? A mímica, viajando para fora, né, para o exterior. O Grupo Sonhos Teatro Ritual teve a oportunidade de passar em 8 países, né, sempre pesquisando a dança Butô, que é uma dança japonesa, que também tem as suas raízes na mímica, principalmente a mímica contemporânea, né, essa do Decroux, e atrás de mestres da mímica também. Você trouxe muito sobre a história contemporânea, né? Uhum. Mas a mímica, né, ela tem mais tempo do que a nossa contemporaneidade, digamos Sim. assim, né? Como é que se deu essa necessidade? Quando que o homem sentiu que era necessário esse primeiro movimento, assim, de passar a mensagem através da expressão corporal? Quando ele não pôde falar, principalmente, né? Quando A fala vem antes, então, apesar de... Não, quando o poder dos reis, no caso na Roma Antiga, né? Quando começou-se os governantes começaram a perceber que havia um perigo eminente no teatro falado, com as críticas que eram feitas ao governo e tudo mais, então proibiram de falar. Aí começaram a surgir artistas que se expressavam falando o que queriam dizer, a mesma coisa que diziam com o texto, sem texto, só utilizando o corpo. Então, vem mesmo de uma necessidade de se expressar diante de uma coerção, né, do poder que tentou calar, né, os artistas que tinham essas denúncias a fazer, então eles começaram a se expressar. No século XIX, Deburau teve muito essa importância, né, dentro do cenário europeu, porque quando a corte proibiu na fala no teatro, ele foi um dos grandes mestres que Deburau começou a se expressar com o corpo, com o gesto e desenvolver a pantomima, que é uma arte que conta histórias através da mímica, né? Essa que a gente conhece, que foi popularizada no século XX pelo Marcel Marceau, que era um mímico francês muito famoso, foi professor do Michael Jackson, ele que ensinou o Moonwalker, aquele passo do Michael Jackson. Ele trabalhou em Hollywood, trabalhou na Broadway, foi muito famoso, foi o mímico mais popular da história. Ele trouxe para nós essa mímica do século XIX, que chamava pantomima, que é esse clássico da cara branca, né, da luva branca, com aquela roupa listrada, fazendo alguns números, muitos deles cômicos, né, engraçados. Muito de rua isso, né? Também, não era? Totalmente. Ele nasceu ali, os mimos romanos, né, da Roma Antiga, faziam na praça pública, né? Era uma arte do povo mesmo, não era uma coisa elitizada. E falava a língua do povo. O povo via e entendia o que eles estavam dizendo. Aqueles códigos não eram códigos muito eruditos, difíceis de se decifrar, né? Para fazer um paralelo aí com a contemporaneidade que você falou, às vezes, na nossa arte contemporânea, a gente às vezes tende a cair nesses códigos que não dialogam tanto assim com a maioria das pessoas, né? É um pouco complexo, assim, quando a gente vai pensar em transmitir, em comunicar somente com o corpo. É uma coisa natural, né? Porque a gente se comunica com o corpo normalmente, né? A gente fala gestuando e tal. Mas quando a gente vai criar, né, criar um espetáculo através da mímica, só com o corpo, é bem difícil, né? Às vezes a gente trava nas bases, fala, nossa, como é que eu posso me comunicar isso? Às vezes uma pessoa enxerga uma forma e eu estou querendo me comunicar uma coisa e a outra pessoa vê outra, né? Quem observa, né, ele vai mais se conectar com essa questão do seu subconsciente, do seu interior, né? Eu vou sentir
mais do que visualizar uma forma abrindo a porta, né? Ou, na mímica corporal dramática é assim, né? Eu vou sentir mais com a emoção do que eu vivi, né? A partir das minhas experiências da vida. Assim. Em Goiás é um pouco complicado, né? Agora que o mercado está crescendo um pouco mais, né? Mas assim, eu não conheço muitos grupos que trabalham com isso. Os grupos fazem os cursos, né? Que às vezes a gente propõe, né? De mímica, mas não existe uma pesquisa aprofundada em torno da mímica. Nosso grupo, o Grupo Sonho Teatro Ritual, ele já pesquisa já faz muito tempo, desde o início do grupo já tem uma pesquisa que a gente foi trilhando, né? Os meninos começaram, o Nando e o Pablo, começaram fazendo cursos fora, né? E foi trazendo para o treinamento, nosso treinamento cotidiano. Oi, meu nome é Polly e sou produtora na Panaceia Filmes e hoje a gente está aqui para falar sobre cinema e literatura no quadro Cinefilia. Existem grandes obras, grandes filmes que foram adaptados de textos literários e de livros, mas o mais interessante é quando o cinema consegue criar para além da palavra escrita, né? Porque um filme sempre será um filme e um filme não é um livro. Então, quando o cinema tem esse compromisso de não estar amarrado à obra, mas tem a obra como fonte de inspiração, o filme flui melhor. No Brasil, a gente tem um grande exemplo de adaptação para o cinema, que é um filme de 2001, chama Lavoura Arcaica, do Luiz Fernando Carvalho, adaptação de um livro com o mesmo nome, do Raduan. E ele é considerado uma obra-prima, assim como o livro, porque o filme teve liberdade. Muita gente questiona, fala que o filme é fiel demais, mas é justamente nesse fiel demais que ele conseguiu criar algo interessante para a linguagem cinematográfica. Existe também um curta que eu assisti recentemente no festival Perro Louco, que chama Os Sobreviventes. E é um curta que foi inspirado num conto do Caio Fernando Abreu. Mas o mais interessante é que o conto não é o tom do filme. O filme está para além disso. Então é isso e até a próxima!